Capítulo 566. E ela. As pessoas se viraram e olharam na direção daquela voz. Havia um jovem magro e moreno que parecia bastante sujo. Ele era pequeno e usava roupas baratas. Seu cabelo estava bagunçado, e palha e grama seca estavam lá. Seu nome era Monette e ele era uma das pessoas mais pobres da cidade. Antes que ele dissesse alguma coisa, ele estava de pé ao lado da porta, incapaz de comprar uma xícara da cerveja barata. Ele ficou calado e tímido antes, mas por algum motivo, de repente, ele se adiantou e refutou o Sr. Babel. Monette? Você sabe o que está dizendo? Babel franziu o senho e olhou para o jovem com ar feroz. Eu sei que você não está certo. O rei Alexander, Sua Majestade, não fez essas regras. Depois de ser questionado pela pessoa mais poderosa da cidade, Monette, que deveria ser tímido e recuar, não o fez. Mesmo que ele entendesse o significado subjacente na pergunta de Babel, ele pensou naquela pessoa e endireitou as costas, falando o que pensava. Mesmo. Tem certeza, Monette? Como você sabe? O que está acontecendo? Monette, quem te disse isso? O que mais você sabe? Os fazendeiros no pub entenderam o que Monette disse como se estivessem se afogando e agarrando-se a uma palha. Eles começaram a fazer perguntas, e alguns mais ansiosos instantaneamente cercaram Monette. Embora soubessem que esse jovem que normalmente não trabalhava tanto poderia estar mentindo, eles ainda esperavam que ele estivesse dizendo a verdade. Monette, você está duvidando de mim? Duvidando as palavras de um nobre? Sabe o que isso significa? Babel franziu tanto que suas sobrancelhas estavam quase conectadas. Todos nesta cidade sabiam que esse nobre era realmente louco. Depois de ver essa expressão, aquele guarda careca zombou e caminhou em direção a Monette. Monette tinha um amigo ao lado dele que puxou levemente sua manga, tentando lhe dizer para pedir desculpas e pedir perdão. No entanto, esse jovem geralmente tímido tinha uma expressão teimosa no rosto. Ele endireitou as costas e declarou: Você está mentindo. Conheci o enviado de Chambord e ela disse que o rei Alexander, Sua Majestade, removeu todos os impostos para os agricultores, e que o aluguel da terra também será gratuito. Por fim, as sementes serão distribuídas gratuitamente. O que? Existem essas coisas? Enviado de Chambord. Onde? Porque eu não vi ninguém. Tem certeza de que conheceu o enviado de Chambord, Monette? Os fazendeiros no pub gritaram. As informações que Monette lhes contou não eram diferentes das informações sobre um lago aos olhos dos viajantes no deserto que estavam morrendo de sede. Eu não estou mentindo. É real. Antes que Monette pudesse terminar, ele gritou de dor. Depois que o guarda careca socou Monette no chão, ele deu-lhe um chute. O corpo de Monette imediatamente se enrolou como um camarão cozido. Ele estava com tanta dor que seu rosto empalideceu, e ele não conseguiu emitir um som. Os fazendeiros do bar estavam aterrorizados e ninguém se atreveu a levantar e ajudar o Monette a se levantar. Este guarda calvo era quase um guerreiro de uma estrela e praticamente obteve energia de guerreiro. Ele poderia facilmente derrotar todos no pub. Devido à sua existência, ninguém na cidade se atreveu a duvidar das ordens de Babel. Que nojo! Seu porco sujo! Como se atreve a mentir e jogar sujeira em mim? Como se atreve a duvidar das palavras do Sr. Babel? O guarda careca cuspiu no chão e zombou ainda mais. Quando ele olhou ao redor, ele riu. Vocês são miseráveis. Estas são as consequências de duvidar do Sr. Babel. Amarre-o. Quando o sol aparecer no céu amanhã, pendure-o no centro da cidade. Que todos saibam que a morte será dada a qualquer um que se atreva a desobedecer ao rei Alexander, Sua Majestade. Babel relaxou e olhou para Monette como se ele fosse um inseto desagradável. Parecia que esse nobre nem queria pisar naquele pobre rapaz porque seus sapatos poderiam ficar sujos, mas suas palavras eram arrepiantes. Sentado perto da janela, Fei impediu que Torres e Jessie voltassem a ajudar.
Quando Monete foi derrubado no chão, o rei viu que o amigo de Monete, que tentou impedi-lo de falar, escapou do pub. Ficou claro que ele estava planejando encontrar uma pessoa. Se Fei não estava errado, a pessoa deveria ser o enviado da Chambord. O nobre Babel era cruel e continuava jogando toda a culpa no rei de Chambord, e Fei tinha quase uma certeza de que todos os impostos e despesas aumentados eram truques desempenhados por esse homem. Se o rei mostrasse sua identidade agora, ele poderia resolver os problemas instantaneamente. No entanto, ele estava interessado neste enviado que falou com Monete, então ele queria ver como este enviado ia lidar com este problema. Dentro do pub, o pobre Monete estava amarrado à viga de madeira no centro do pub, e um pano rasgado enchia sua boca. Ele estava agora meio inconsciente. Depois que Babel ameaçou os fazendeiros um pouco mais, ninguém se atreveu a ir contra ele. A nobre dama chamada Kelly estava cobrindo o nariz com um lenço branco que tinha uma leve fragrância, e ela estava entediada e olhando em volta. De repente, sua pupila se contraiu quando viu 5 estranhos. Depois que ela mostrou hostilidade em relação a Angela, que era muito mais bonita do que ela se concentrou em Fei, Torres e Jessie, que eram todos de boa aparência. Uma mulher sedenta. Fei a observou. Ele tinha visto muitos vídeos adultos japoneses, então ele entendeu a intenção dessa mulher de meia-idade que usava maquiagem pesada e se sentia bem consigo mesma. Talvez porque Fei fosse o rei e tivesse uma aura especial ao seu redor, os olhos de Kelly se fixaram nele. Com o sexto sentido de uma mulher, ela instantaneamente classificou esses 3 homens jovens e bonitos em ordem. Neste momento, Babel finalmente se virou, seguiu o olhar de sua esposa e viu 5 estranhos. Como homem, seus olhos instantaneamente se concentraram em Angela. Um forte senso de possessividade apareceu em sua mente. Quando ele estava prestes a fazer alguma coisa, ele de repente congelou. Ele esfregou os olhos e ficou confuso. Naquele momento, por algum motivo, sua visão ficou embaçada. Quando ele olhou para os 5 estranhos, ele só conseguiu distinguir as formas externas ásperas. Quando ele se concentrou de volta na garota deusa, ele não podia mais ver seu rosto claramente. Ele só podia ver as bordas escuras. No entanto, quando ele se virou e olhou para outras pessoas, seus olhos voltaram ao normal. Fei enrolou os lábios. Ele estava usando seu poder para perturbar as visões dos outros. Se ele não quisesse esperar que o enviado de Chambord aparecesse, ele poderia ter acenado com a mão e eliminado aquele nobre cruel e ganancioso. Babel abaixou a cabeça e sussurrou algo no ouvido do guarda careca. Então este guarda virou-se para olhar para o grupo de Fei e acenou com a cabeça de forma bajuladora. Quando este guarda estava prestes a caminhar até Fei, a porta de madeira do pub rangeu-se abrindo. O barulho agudo soou neste pub agora quieto. Por favor. Por favor. Monete foi vencido por eles. Ele não aguentou mais. Uma voz ansiosa soou, e as pessoas no pub ouviram ao lado dos ruídos feitos pelo vento. Todos no pub olhavam para a porta. Uma figura que tinha cerca de 1,6 metros de altura apareceu. Esta pessoa usava um longo manto vermelho e um cinto de ouro. O corpo jovem parecia esmagador, e o cabelo vermelho como fogo tremulava ao vento. Juntamente com o manto, fazia essa pessoa parecer uma nuvem de chamas ardentes. Era uma mulher. Para ser exato, ela era uma garota que parecia ter entre 15 e 16 anos de idade. Além dessa garota, havia 3 rapazes. 2 deles usavam armaduras negras e pareciam ter entre 16 e 17 anos, e a terceira pessoa era o jovem que estava com Monete e escapou há pouco tempo. A garota do manto vermelho ignorou a surpresa de todos. Com a cabeça erguida, ela olhou em volta e trancou os olhos em Babel. Ela zombou e perguntou arrogantemente: "Você é o pequeno nobre que se atreveu a mentir e difamar o rei Alexander, sua majestade?" Um tom tão dominador. Essa garota ignorou completamente o título de Babel. "Quem é você?" Babel franziu a testa e perguntou. Suas sobrancelhas grossas franziram e estavam quase se conectando.
Eu sou o enviado de Chambord, um estudante do segundo ano da Universidade Civil e Militar de Chambord. Além disso, sou uma aluna da Trimmerit e uma aluna da universidade. Lembre do meu nome. Eu sou Louise. A garota de vermelho respondeu com orgulho e disse a todos um monte de títulos obscuros. Puffy quase cuspiu a cerveja que ele estava bebendo. Ele finalmente reconheceu quem era essa garota. Ele não esperava que o enviado de Chambord fosse ela.